Olá, queridos irmãos e irmãs. Antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar um like e ativar as notificações para que possam receber os nossos conteúdos que fortalecem a sua fé e ampliam sua compreensão espiritual. No vídeo de hoje, vamos nos aprofundar em um tema poderoso e transformador: a transformação da dor em esperança, com base em 2 Coríntios 1:3,4. Esses versículos não apenas nos ensinam sobre o Deus de toda a consolação, mas também nos guiam sobre como podemos ser instrumentos do seu conforto na vida do próximo. Para decifrar a mensagem profunda de 2 Coríntios 1:3,4, é crucial primeiro entender o contexto histórico e espiritual da carta escrita por Paulo. Ele dirige-se à igreja em Corinto, que, além de enfrentar perseguições externas, lutava contra divisões internas e diversos desafios espirituais e morais. A cidade de Corinto, um centro vibrante de comércio, abrigava uma diversidade cultural e filosófica, impactando diretamente a vida cristã dos seus membros. Essa variedade resultou em uma comunidade que buscava encontrar sua verdadeira identidade em meio a tantas dificuldades e oposições. Muitos crentes eram novos na fé, tentando conciliar seus novos valores com uma sociedade que frequentemente desafiava suas crenças. Paulo inicia sua epístola exaltando a Deus como a fonte de toda a consolação. Mas o que isso realmente significa para nós? A primeira lição que podemos extrair é que a dor é uma parte intrínseca da experiência humana. O sofrimento não é uma mera interrupção em nossas vidas. Ao contrário, ele se transforma numa oportunidade de encontrarmos esperança em Deus. A dor nos leva a um espaço sagrado, onde podemos experimentar a presença do Senhor de maneira mais profunda e intensa. Essa experiência de dor é formativa e transformadora. Isso nos leva à pergunta: como podemos encontrar significado na dor que enfrentamos e, em última análise, traduzir isso em esperança? Se você se sente sobrecarregado pela dor, saiba que isso não é a sua sentença final. Paulo nos encoraja a olhar para além do sofrimento e a encontrar força na consolação divina. Ele nos lembra que, ao experimentarmos o consolo de Deus, somos convocados a ser instrumentos desse conforto na vida de outras pessoas. Isso nos leva a um momento de reflexão prática. Como reagimos à dor e à tristeza em nossas vidas? A tendência natural pode ser o isolamento, mas isso definitivamente não é a resposta. Devemos lembrar que somos chamados a estender a mão a quem está ao nosso redor e buscar a conexão. A consolação que recebemos não deve ser retida, mas compartilhada. O conforto que encontramos em Cristo nos habilita a trazer esperança à vida de outras pessoas. Isso exige uma grande dose de empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, sentir sua dor e oferecer apoio genuíno. Não se trata apenas de palavras de consolo, essas podem ser insuficientes, mas de ações que demonstrem cuidado, amor e presença real. Pesquisas indicam que a prática de oferecer apoio emocional não só beneficia quem recebe, mas também traz um retorno emocional positivo para quem oferece. Esse ciclo de cura e restauração é essencial. Quando compartilhamos nossas experiências, especialmente as mais desafiadoras, criamos um ambiente seguro e acolhedor onde outros se sentem animados a abrir-se e compartilhar suas próprias lutas. Pesquisas mostram que esse suporte emocional cria um vínculo de confiança que fortalece tanto quem recebe quanto quem oferece. No dia a dia, podemos aplicar isso de muitas maneiras significativas. Por exemplo, tire um tempo para ouvir um amigo que está passando por dificuldades. Talvez ele esteja enfrentando um luto ou um diagnóstico desafiador. Oferecer um espaço para que essa pessoa fale sobre seus sentimentos pode ser um presente inestimável. Além disso, incentivar a formação de grupos de apoio em comunidades onde histórias de dor e superação podem ser compartilhadas provoca uma transformação real. Essas pequenas ações de empatia e solidariedade têm um impacto imenso e podem mudar a vida de alguém,
mostrando que não estamos sozinhos em nossa dor. A interação social, por sua vez, fortalece nossos vínculos comunitários e nos torna mais resilientes em tempos adversos. Portanto, à medida que navegamos pelas dificuldades da vida, é essencial reconhecermos que temos um papel ativo no grande plano de Deus. Somos chamados a levar esperança e luz ao próximo, mesmo quando tudo parece sombriamente desafiante. Quando reconhecemos nossa dor e a abrimos para a transformação, não devemos nos deixar paralisar por ela. Ao contrário, devemos permitir que ela nos motive a agir, a compartilhar e a amar, transformando dificuldades em uma ponte para a nossa próxima pessoa que precisa de reconforto e esperança. Prepare-se para momentos profundos enquanto desbravamos e nos aprofundamos ainda mais nesse tema tão poderoso e reconfortante. Vamos juntos explorar como a dor e a esperança podem coexistir e trazer renovação em nossos corações. Hoje, nossa missão é investigar a mensagem enriquecedora contida em 2 Coríntios 1:3,4, onde Paulo nos apresenta a importância da consolação que recebemos de Deus e como somos chamados a compartilhar esse consolo com os outros. Ele começa exaltando a Deus como o Me Pai das misericórdias e o Me Deus de toda a consolação. Essa afirmação poderosa nos lembra que todas as formas de conforto que existem são, em última análise, uma expressão do amor divino que não só nos alcança, mas também nos transforma por meio de suas promessas e do seu caráter imutável. Observamos que todos, sem exceção, enfrentamos dificuldades em algum momento de nossa jornada. A batalha contra a dor é inevitável, ela se manifesta em perdas, doenças, crises emocionais e desafios cotidianos. Entretanto, a bela mensagem de Paulo é que, assim como recebemos consolo em nossa própria dor, também somos equipados com a capacidade de brindar consolo àqueles que nos cercam. Aqui se forma um ciclo essencial de dor e cura que, em última análise, se transforma em esperança. É vital compreender que esse consolo não é apenas uma resposta ao sofrimento. É um chamado ativo para nos engajarmos na dor dos outros, uma forma de amor que busca servir e trazer luz na escuridão. A empatia se torna uma ferramenta poderosa. Quando nos conectamos genuinamente com as dores de alguém, estabelecemos um espaço onde a cura pode florescer. Um exemplo claro disso pode ser visto quando pensamos em alguém que perdeu um ente querido. Muitas vezes, ficamos sem palavras, mas é nesse momento que a nossa presença se torna mais importante do que qualquer frase oscilante. Estar lá, ouvir, oferecer uma oração ou um simples gesto de afeto, como segurar a mão daquele que sofre, pode oferecer um reparo fundamental em um momento tão vulnerável, mesmo que as palavras faltem. Além disso, este versículo nos convida a uma compreensão mais profunda do sofrimento. Muitas vezes sentimos que a dor é desprovida de sentido, mas a verdade é que frequentemente ela carrega um propósito mais amplo. Através das lutas que enfrentamos, muitas vezes nos descobrimos mais sensíveis às dificuldades dos outros ao nosso redor. Ao nos tornarmos mais conscientes das lutas que muitos atravessam, desenvolvemos um senso mais profundo do que significa ser humano. Essa nova resiliência que cultivamos nos habilita a ser instrumentos nas mãos do Criador, permitindo que seu consolo flua através de nós para aqueles que estão necessitados. É crucial não subestimar o impacto que nossas ações podem ter. Na prática, essa verdade pode ser aplicada de maneiras muito tangíveis em nosso cotidiano. Preste atenção ao seu círculo social, pois muitas vezes dor e sofrimento podem estar escondidos sob uma fachada de normalidade. Um simples telefonema, uma mensagem ou uma visita a uma pessoa que está passando por um momento difícil pode ter um impacto transformador na vida dela. Atos de bondade, como preparar uma refeição, oferecer-se para cuidar das crianças, ou simplesmente ser uma presença reconfortante, são expressões válidas do mandamento maior.
amar ao próximo. Isso se traduz em ações concretas que refletem a esperança que recebemos e enriquecem nosso convívio. Durante momentos de crise global, como a pandemia de Covid-19, percebemos claramente como essa responsabilidade social se torna ainda mais relevante. Comunidades inteiras se mobilizaram para apoiar umas às outras, mostrando que a solidariedade é uma manifestação poderosa do consolo divino. A colaboração entre indivíduos, como a distribuição de alimentos, a oferta de empréstimos de equipamentos médicos ou o apoio emocional de vizinhos, é um claro exemplo de como as dores de uns podem ser transformadas em esperança através de esforços coletivos. O que realmente se destaca é que o consolo que recebemos é um dom que deve circular entre nós. Paulo nos convida à ação, compartilhar nossas experiências e contar as histórias pessoais de como o consolo de Deus nos sustentou é uma maneira poderosa de encorajar outros. Cada testemunho é uma luz na escuridão da dor e oferece encorajamento renovado para aqueles que se sentem perdidos. Portanto, não subestime o poder de uma mensagem de esperança ou de um testemunho sincero. Cada pequeno ato de compaixão pode desencadear ondas de esperança e transformação na vida de alguém que precisa. Para que isso aconteça, precisamos estar abertos para receber e oferecer o consolo que nos foi dado. Esse é um desafio diário que exige disposição, mas os resultados são profundamente recompensadores. Ao refletirmos sobre 2 Coríntios 1,4, somos levados a compreender que a dor não é um mero infortúnio em nossas vidas, mas uma oportunidade de transformação e crescimento. O versículo nos ensina que o Deus de toda consolação nos consola para que possamos também consolar outros. Isso implica na descoberta de que nossas experiências de dor e sofrimento têm um propósito maior: equipar-nos com a empatia e resiliência necessárias para apoiar nossos semelhantes. Esse aprendizado é valioso e transformador, nos chama a um papel ativo em ajudar o próximo. Uma narrativa poderosa que ilustra isso é a de Jó. Ele passou por provações imensas, enfrentando a perda de quase tudo o que amava. Porém, ao final, não apenas encontrou restauração, mas também um testemunho que ainda reverbera na fé de muitos. O sofrimento de Jó resultou em uma crença mais profunda e em uma certeza inabalável de que a dor pode de fato ser transformada em esperança. Através da sua jornada de sofrimento, Jó se tornou um modelo de fé e perseverança para gerações futuras, ensinando-nos que mesmo em meio à dor, há um caminho que leva à esperança e ao renascimento. Quando passamos por situações desafiadoras, somos constantemente convidados a não nos isolarmos. A conexão com o outro é essencial nesta jornada. Ao compartilhar suas experiências de dor com alguém que possa estar vivendo uma circunstância semelhante, você não apenas proporciona conforto, mas também revela uma verdade vital. A dor é uma experiência comum e, mais importante, a superação é, sim, possível. Outro exemplo se encontra no acompanhamento de alguém em seu círculo social que enfrenta uma doença. Em vez de simplesmente dar palavras de consolo, que tal levar uma refeição, oferecer-se para cuidar das crianças ou simplesmente estar presente? Tais pequenos atos frequentemente têm um grande impacto na vida de quem está passando por um momento difícil, contribuindo para uma rede de apoio que é crítica para a recuperação emocional. Demonstrar compaixão genuína é seguir o exemplo de Jesus. Ele frequentemente se voltava para os necessitados, oferecendo não só palavras de encorajamento, mas também ações concretas de apoio. O papel vital das comunidades de fé não pode ser subestimado. Igrejas que se envolvem em ministérios de apoio aos necessitados se tornam lugares onde a diferença se torna palpável. Além do suporte emocional, ações como arrecadação de fundos e doações para os pobres são exemplos de como as igrejas podem ser faróis luminosos em tempos escuros. Como membros da comunidade de fé, podemos nos envolver em projetos de assistência e levar esperança àqueles que mais necessitam. Ademais,
É importante lembrar que o ato de consolar não é apenas algo que fazemos pelos outros, mas algo que também traz cura para nós mesmos. Quando estendemos a mão para ajudar o próximo, frequentemente encontramos um sentido renovado de propósito e cura para nossas próprias feridas. Este ciclo de apoio mútuo e esperança é o que nos fortalece e nos une, criando laços que resistem às tempestades da vida. Assim, olhe ao seu redor e identifique como você pode ser um agente de mudança na vida de alguém. Seja por meio de pequenas iniciativas, como enviar uma mensagem encorajadora, ou ações mais significativas, como voluntariar-se em grupos que focam no apoio emocional e material. Recentemente, temos visto um aumento na participação em atividades comunitárias. Muitas pessoas se têm envolvido em projetos de voluntariado, visitando hospitais ou lares de idosos, oferecendo seu tempo e atenção. Esses pequenos gestos têm um impacto imenso. Nas histórias compartilhadas por aqueles que receberam ajuda, observamos como isso pode gerar uma corrente de amor e esperança entre nós. Lembre-se de que a transformação da dor em esperança não é uma tarefa isolada, mas um esforço coletivo. Quando unimos nossos esforços, conseguimos disseminar a verdade essencial de que a dor não é em vão, e que, através dela, podemos criar um mundo mais solidário e amável. Quando tomamos conhecimento de nossa dor e abraçamos a necessidade de ajudar o próximo, estamos, de fato, seguindo a essência do chamado cristão. Este chamado é universal, transcende barreiras culturais e une pessoas em um propósito maior, onde a dor compartilhada se transforma em esperança renovada para todos. Chegando ao final deste diálogo transformador, vamos refletir sobre como podemos ser intencionais na tarefa de transformar nossa dor em esperança. O primeiro passo é buscar um relacionamento mais profundo com Deus. Isso pode ser alcançado através de oração e meditação nas Escrituras. Ao fortalecer nossa fé, começamos a perceber que a dor é efêmera, enquanto o amor e a esperança são eternos. Cultivar essa espiritualidade nos permite enxergar além das circunstâncias imediatas, entendendo que somos parte de um plano divino muito maior. Esse relacionamento íntimo com Deus é fundamental para que possamos ver a luz na escuridão e encontrar força em tempos de fraqueza. Além disso, crie um espaço em sua rotina diária para praticar a gratidão. Este exercício é extremamente transformador. Quando concentramos nossas mentes e corações nas bênçãos, mesmo em meio à adversidade, abrimos um espaço para o conforto trazido pelo Senhor e nos tornamos mais capazes de consolar aqueles que estão em sofrimento. Reserve um tempo para reflexão diária. Ao fazer isso, busque entender de que maneira suas experiências dolorosas podem impactar positivamente a vida de quem está enfrentando suas próprias batalhas. A autorreflexão é uma prática poderosa que nos ajuda a identificar como podemos nos conectar com os outros a partir de nossas experiências. Nunca se esqueça de que você não está sozinho nesta jornada. Pertencer a uma comunidade de fé, como uma igreja ou grupo de apoio, é vital e permite que você encontre ânimo e encorajamento contínuos. Compartilhe desafios e vitórias. Conte suas histórias e ouça as de outros. Lembre-se de que cada um de nós possui algo valioso a oferecer e a aprender uns com os outros. A dor de um pode ser o caminho para a esperança de outro. Quanto mais aumentamos nosso engajamento na comunidade, mais fortalecemos a nossa própria capacidade de suportar a dor e fomentar a esperança. À medida que cultivamos uma vida de fé, torna-se possível ver as oportunidades que surgem a partir da dor. Por exemplo, em momentos de luto, podemos considerar como nossa experiência pode servir como um consolo para aqueles que estão passando pela mesma situação. Esta prática de redefinir nossas lutas não só inspira esperança, mas também nos empodera a sermos agentes de mudança em nossas comunidades e nas vidas dos que nos cercam. Esse é o nosso convite. Transforme a sua dor em um testemunho de amor e esperança.
Ao considerar tudo isso, lembre-se do que Paulo escreveu. Nosso Deus nos capacita a confortar os que estão ao nosso redor. Que sua vida, repleta de experiências e aprendizados, sirva como uma luz que brilha em meio à escuridão, iluminando o caminho em direção à verdadeira esperança que só pode ser encontrada em Cristo. Amestrados nessa jornada de dor e cura, possamos nos lembrar sempre de que estamos conectados e que nossa dor, quando compartilhada, não se torna um fardo, mas um caminho que leva à libertação e à esperança restaurada. Juntos, como um só corpo, vamos continuar a nos apoiar e fortalecer. A transformação da dor em esperança não é apenas uma meta, mas uma missão que todos podemos cumprir se olharmos com compaixão para aqueles à nossa volta. Que a força do consolo que recebemos possa sempre nos inspirar a oferecer um novo caminho de esperança aos que estão ao nosso lado.